Olá, estamos começando o programa Concerto de Ideias. Eu começo agradecendo o seu carinho e a sua companhia. Lembrando a você que o programa Concerto de Ideias é todo produzido e gravado aqui no NASP, em Engenheiro Coelho. Nós estamos na biblioteca do campus e esse programa é feito com muito carinho pelos alunos dos cursos de jornalismo, rádio e TV e publicidade e propaganda. E nós temos a alegria de ter a sua companhia aí do outro lado. Hoje nós vamos conversar sobre os direitos e deveres do consumidor. Será que estamos tomando todos os cuidados necessários ao realizar uma compra em um centro comercial? Quando acontece algum problema, você sabe o que fazer? Para esclarecer todas as nossas dúvidas, veja quem estará conosco no programa de hoje. Dr. Marco Aurélio, obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite, Betina. É muito bom tê-la aqui com a gente. Mesmo com a alta dos preços e as promoções sendo cada vez mais raras, a maioria da população continua comprando excessivamente. Porém, muitas vezes, problemas acontecem ao realizar a compra. Defeitos no objeto, produtos errados, valores diferentes dos pré-estabelecidos, dentre outras reclamações, são as principais causas de dores de cabeça por parte do consumidor. Do outro lado da balança, dívidas em parcelamentos e garantia esgotada são as maiores reivindicações dos vendedores. O que fazer nesta hora? Confira mais detalhes sobre este assunto em uma reportagem especial preparada pela nossa equipe. Vamos assistir? Todo mundo já passou por situações como comprar um produto na loja e só depois perceber que está com defeito, ou até mesmo realizar a matrícula em um curso e depois não querer mais. O que ninguém sabe é que existem formas de se resolver isso. O consumidor tem seus direitos e pode recorrer. O primeiro reconhecimento do direito do consumidor aconteceu no ano de 1962, quando o presidente John Kennedy, em um de seus discursos, enumerou os direitos que todos os consumidores tinham, como direito à saúde, segurança, direito à informação e também o direito de ser ouvido. Aqui no Brasil, em 1985, foi criado o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, junto ao Ministério da Justiça. Você já comprou alguma coisa que se arrependeu e teve que devolver à loja? Não. Sim, algumas vezes já tive esse problema já. Sim, já comprei um tênis, na verdade, online. Uma vez eu comprei um eletrônico, aí eu tive que trocar, só que a empresa não trocou. E foi um processo fácil de ser resolvido ou demorou um pouquinho? Assim, de princípio eu achei que eu ia ter algum tipo de problema, mas o site era bem confiável, daí eles trocaram rápido o tênis. Mais ou menos, né? Dependendo do produto que for, ou da certa quantia que ele foi rápido e às vezes não. Você acha que aqui no Brasil esse processo é fácil ou existe uma grande dificuldade? Depende de qual a fonte, né? Depende do lugar onde você vai. Tem lugar que as pessoas são mais confiáveis, já estão acostumados com o processo, agora tem lugares que não... E você acha que eles realmente são válidos? Bom, na teoria é válido para todos, mas na prática nem sempre é assim, né? Como qualquer código, qualquer lei tem seus problemas, mas o direito do consumidor no Brasil é bom. O problema em si dele é a prática dele. Vai do consumidor e da pessoa que está produzindo para consumo não saber do consumo, do código, entendeu? Mas em si funciona, só que as pessoas não colocam em prática. A fim de atender a todos, foi criado no Brasil o PROCON, que é o órgão de proteção e defesa do consumidor. O PROCON tem o dever de auxiliar e ajudar a todo consumidor em suas reclamações. Mas quais são os problemas mais comuns referentes ao direito do consumidor? Quais são os cuidados principais que o consumidor deve ter ao realizar uma compra em uma loja física? E por que o consumidor tem procurado mais os seus direitos hoje do que no passado? Pelo que a gente acompanha aí, doutor Marco, as pessoas realmente têm muitos problemas com relação ao consumo, à compra, né? Mas o que fazer quando a gente se depara com algum problema desse gênero? O Sistema Brasileiro de Proteção do Consumidor, que foi criado com o advento do Código do Consumidor em 1990, ele criou múltiplas formas, foi muito inteligente nesse sentido, de você franquear abertura de espaço para os consumidores buscarem os seus direitos. Um deles é o PROCON. Sim. Existem PROCONs estaduais, PROCONs municipais.
e que estão cada vez mais se profissionalizando e trocando experiências e integrando as suas bases de dados para que a proteção do consumidor seja mais efetiva. A gente viu aí a história do surgimento do PROCON, né? É importante a gente saber que é um órgão que realmente está à disposição do consumidor. Exato. A minha experiência particular com o direito do consumidor começou porque na faculdade eu estagiei no PROCON, num momento em que o PROCON estava estourando. Olha que interessante. Foi bem na época vou entrar a minha idade aqui, na época que virou a URV para o Real. Então, foi uma baita de uma escola, porque o Código do Consumidor era novo, a gente ainda não tinha a cadeira de direito do consumidor na faculdade. Então, para mim, foi uma escola sensacional, eu tive que aprender na prática muitas dessas coisas. Além do PROCON, a gente tem também uma baita ferramenta para o consumidor, os juizados especiais cíveis, os antigos juizados de pequenas causas. Neles, você não precisa de um advogado para causas abaixo de 20 salários mínimos, e não tem custas. E o processo, em tese, deveria andar mais rápido, não é o que a gente está acontecendo, porque a demanda é muito grande. Diferente do ideal, né? Sim, mas a demanda é muito grande. Okay. Então, acho que essas são as duas grandes ferramentas. Além disso, existem iniciativas privadas agora, né? Sites que você pode registrar sua reclamação. A própria imprensa tem um papel importantíssimo, né, na manutenção dos direitos do consumidor. E na fiscalização também do cumprimento dos direitos, né? No programa de hoje, em especial, nós vamos falar sobre direitos do consumidor físico. Aquele consumidor que vai à loja, né, que vai ao centro comercial, que contrata um serviço, que compra um produto. Na semana que vem, você acompanha aqui no Concerto de Ideias a nossa conversa a respeito de direito do consumidor virtual. As compras pela internet, o contrato de serviços pela internet. Falando, doutor, sobre direito do consumidor físico, você comentou com a gente que começou estagiando no PROCON, né? De lá para cá, mudaram muito as reclamações dos consumidores ou elas continuam na mesma linha? Mudaram um pouco, sim. Acho que a sabedoria do Código do Consumidor é em criar uma política nacional de relações de consumo focada na educação. A educação tanto do consumidor quanto dos fornecedores, que são o outro lado do balcão. É uma via de mão dupla, né? Exato. Todo mundo precisa ser educado. Então, hoje, a gente já não vê aqueles contratos que a gente estava acostumado a ver na época que o Código do Consumidor foi promulgado. São contratos totalmente leoninos, abusivos, com as letrinhas minúsculas. As tais letrinhas miúdas do contrato não você existem precisava da mais. lupa. É bem mais raro a gente encontrar hoje em dia. A gente educou, a sociedade educou os fornecedores, um pouco na base da paulada, um pouco na base da educação mesmo, mas eles foram educados. Ao mesmo tempo, a gente teve uma evolução muito grande da sociedade em outros campos. Então, hoje, as empresas mais reclamadas do PROCON são aquelas empresas que atendem quase que a integralidade do mercado consumidor. Então, são os fornecedores de serviços básicos, né, energia elétrica, telefonia, fornecimento de água. Sim. E de outro lado também a gente tem as empresas que fazem aquelas coisas que todo mundo tem, né? Os fabricantes de celulares, bancos ainda costumam ser muito reclamados. Então, as reclamações, elas evoluem também conforme a sociedade vai evoluindo. Elas mudam, né? De acordo com a onda da sociedade de consumo, né? Sim. Com as novas tendências que vão surgindo. A questão da internet, como você falou, que você está tratando no próximo programa. Doutor Marco, mas quais são os direitos que o consumidor realmente tem? A gente está falando de direito do consumidor, mas quais são esses direitos? A gente já entende que o PROCON é o órgão onde eu posso recorrer, eu posso buscar, né, os meus direitos. Mas quais são esses direitos? Bom, o Código do Consumidor, ele nasce de um conceito filosófico, vamos dizer, em que existe na sociedade uma luta que é desigual, né? Só para dar uma contextualizada na coisa, né? Quando veio a Revolução Francesa e estabeleceu as liberdades individuais como sendo muito importantes, no direito a gente usou durante muito tempo, séculos, um slogan chamado Pacta Sunt Servanda, em latim, que significa o pacto entre as partes é lei entre elas. Então, você assinou um contrato, aquele contrato vai ter que ser cumprido à risca. Só que com a evolução da sociedade foi se percebendo que não havia igualdade de fato quando você
um consumidor vai contratar com um plano de saúde, que tem um potencial econômico gigantesco e que pode colocar uma porção de termos técnicos da medicina naquele contrato que você não vai... O consumidor não entende não vai e dominar. vai ser lesado com certeza. Exato. Então, o Código do Consumidor, ele falou, o consumidor é, por definição, vulnerável. Sim. Ele é vulnerável, ou seja, É a ele está parte numa mais condição fraca, mais fraca. é a Por parte isso menor. exatamente, por isso que o código é de proteção e defesa do consumidor, e não é um código das relações de consumo. Então precisa haver um empoderamento dessa parte mais fraca para que a igualdade de fato seja Se alcançada. estabeleça, sim. Então, daí que decorrem todos os direitos do consumidor. E aí o código foi revolucionário porque ele subverteu alguns dogmas que a gente tinha no direito de muito tempo. Então, por exemplo, quando o consumidor ele vai brigar contra um fornecedor de um carro, por exemplo, meu carro pegou fogo e o meu carro pegou fogo. Então, não estou falando hipoteticamente. É um exemplo seu, que o senhor Exato. vivenciou isso. Exato. Quando eu vou brigar com a montadora, existe o que a gente chama de inversão do ônus da prova. Então, no direito clássico, eu teria que provar que aquele defeito, que o fogo que apareceu no motor do meu carro, decorreu de uma falha de projeto ou de uma falha de fabricação ou de uma manutenção mal feita pela montadora. Com a inversão do ônus da prova, eu levo para o juiz o problema e o problema está relacionado, o nexo de causalidade é óbvio com aquele produto e o fornecedor é que tem que provar que que aquele defeito, aquele problema surgiu de uma atitude errada minha, uma má utilização do produto Então minha. as coisas se inverteram. Exatamente. Isso é um tipo de direito. O Código do Consumidor tem uma série de outros direitos que você tem, direito à informação clara, ostensiva em língua portuguesa, sobre os riscos do negócio. Você tem ali no Código do Consumidor uma seção inteira de práticas abusivas, que foi... É engraçado que aquelas práticas abusivas que estão ali, elas são fruto da experiência do PROCON de São Paulo durante toda a década de 80. Então tem uma série de coisas ali que você hoje já nem vê tanto, mas que são daquele momento específico. E dentre elas tem a questão da venda casada, por exemplo. Você não pode, quando comprar um produto, o fornecedor não pode te obrigar a adquirir um produto que você compre outro produto junto. Então, a gente vê isso muito no relacionamento com os bancos, né? Exatamente. Você vai abrir uma conta e de repente eles te abrem a conta para você, mas te vendem alguma coisa, né? Um seguro de vida, uma poupança automática, alguma coisa assim. Então, essa é a venda casada, né? Isso, eles mascaram, né? Eles dizem, olha, para você conseguir uma proibido condição por mais lei. favorável, é proibido pela lei. Outro ambiente em que isso acontece bastante hoje em dia é na compra de imóveis. Quando você vai comprar um imóvel, o preço é X. Você, na hora de assinar o contrato, aí eles falam, olha, mas desse X, Y você vai pagar para fulano, ciclano e dá 30 pessoas, você tem que assinar cheques para essas pessoas que seriam os corretores. Aí eles falam que é taxa de corretagem, assessoria imobiliária, Sempre tem uma inventam taxinha, um né? monte de nome. Isso é venda casada. Também não pode, O é judiciário proibido. já tem se pronunciado assim, unanimemente no sentido de que isso é uma prática abusiva. Prática abusiva. É importante que você, nosso telespectador, que também é consumidor, entenda, conheça o Código de Defesa do Consumidor, para que você não seja aí lesado em inúmeras situações, das mais simples, né, às mais complexas. A gente vai para o intervalo rapidinho, no próximo bloco a gente volta para continuar conversando a respeito de direitos do consumidor e vamos falar de alguns exemplos bem pontuais para que você que está nos acompanhando possa entender e possa se sentir representado aqui no Concerto de Ideias. A gente já volta. Estamos de volta com o programa Concerto de Ideias, conversando hoje a respeito dos direitos do consumidor. Nós já falamos aqui sobre direitos do consumidor com relação ao PROCON, o que é o PROCON, como o PROCON funciona, de onde surgiram, né, os direitos do consumidor. E conosco no estúdio hoje, conversando e nos orientando sobre esse assunto, o Dr. Marco Aurélio Brasil. Ele é graduado em Direito pela Mackenzie de São Paulo, especialista em tutela de direitos difusos e coletivos pela UNAMA do Pará e especialista em Direito Empresarial pela FGV de São Paulo. Dr. Marco tem também uma vasta experiência com o direito do consumidor, né? Tenho. Começou nesse estágio no PROCON,
E depois que eu me graduei, eu sempre trabalhei em empresas que tinham uma forte demanda com o direito do consumidor. Empresas de plano de saúde, varejo, e depois trabalhei quase 9 anos como gerente jurídico de um dos principais sites de comércio eletrônico aqui do Brasil. Lembrando então que no próximo programa, na próxima semana, você vai acompanhar aqui com a gente mais informações sobre direitos do consumidor virtual, né? Compras pela internet, contrato de serviços também pela web, como você faz quando surge aí algum problema. Hoje em dia as pessoas parecem que estão reclamando mais, elas estão com mais acesso aos seus direitos, será que é isso? O consumidor brasileiro ainda é bastante desinformado sobre seus direitos, então a reclamação, o grau de exigência quanto à qualidade dos serviços e produtos que ele consome podia ser bem melhor. Mas realmente existe um acréscimo grande de reclamações e de cobrança, acho que por 2 razões básicas. A primeira porque o consumidor está um pouco mais informado, a cultura do consumidor quanto aos seus direitos está melhorando, e isso tem muito a ver Ele começou a ser educado, né, como nós falamos no primeiro bloco. Exato, e isso tem muito a ver com o fato de que o direito do consumidor ele é introduzido no currículo escolar da fundamental, né, da escola fundamental, de forma, eles falam que é diagonal, né, quer dizer, na aula de matemática se fala um pouco de consumidor, na aula de geografia se fala... Então, isso tem formado uma geração mais consciente. E, de outro lado, a gente tem a facilidade de acesso aos canais de reclamação, como o PROCON e os juizados especiais que a gente já mencionou. Então, tudo isso forma um ambiente propício a que o consumidor exija seus direitos. Mas é engraçado porque, como gerente jurídico de uma empresa que atende o Brasil inteiro, a gente vê uma diferença cultural forte de lugar para lugar. Por exemplo, o Rio de Janeiro ele é notório entre todas as empresas como um local que tem muito mais reclamações do que a média dos outros todos. Que interessante. Isso é o quê? É cultural? É cultural, é uma coisa cultural. Não sei se pelo fato de lá ter sido a capital federal e as pessoas estão acostumadas a bater mais o pé. E lá também tem um juizado especial praticamente em cada esquina. Tem muitos juizados especiais que o governo do estado fomentou, inclusive com parceria com universidades. Sim. Então tem essas diferenças regionais mesmo, que são bem curiosas no Brasil. O Rio de Janeiro é o estado que mais reclama, digamos assim, com relação aos direitos do consumidor. Disparado. E qual seria o estado que menos reclama? Aí é difícil dizer porque a gente teria que fazer uma proporção do mercado consumidor, né? Mas na região norte, geralmente, as reclamações são menores. Tem menos, pelo menos em números absolutos, tem menos problemas. E com relação às empresas, às lojas, existe uma fiscalização que acompanha se elas realmente estão cumprindo com o direito do consumidor ou não? Existe esse trabalho? O PROCON tem essa função de efetuar a fiscalização dos fornecedores. É lógico que a estrutura é pequena, é como todo o aparato fiscalizatório do Brasil de uma forma geral, e ela funciona muito na base da reação. Então, quando começam a surgir muitas reclamações de uma determinada natureza, é que chama a atenção do PROCON e a fiscalização mais efetiva acontece. Mas a fiscalização acontece na prática sobre os fornecedores na base do alto número de reclamações em PROCONs. Da provocação, né? Exato. Assim que o PROCON é provocado, ou seja, é solicitado pelo consumidor, então ele acaba atendendo, indo atrás, fiscalizando, que é o que a gente está falando. Isso. E quando eu digo fiscalização, é estar no local e averiguar se existe alguma irregularidade e muitas vezes multar. Mas existe também uma forma de adequação da atividade do fornecedor, que é com base... por exemplo, quando nenhuma empresa quer ter o nome dela entre as mais reclamadas do PROCON. Essa é uma publicidade negativa terrível. Então, isso acaba fomentando que, quando um ano ela aparece lá naquele ranking da lista negra do PROCON, que se fala, no ano seguinte eles costumam tomar medidas para que isso não aconteça mais. Quando a gente fala de consumidor, a gente fala muito dos direitos, mas tem também a parte do dever do consumidor. Sim. Né? E quais seriam esses deveres? Não, basicamente é esse, né? Quando você tem uma lesão aos seus direitos, você pode simplesmente deixar para lá, que é o que muita gente faz, a maioria esmagadora faz. Mas não seria o correto. Ou você pode cobrar a reparação daquele dano e a adequação da atitude do fornecedor, pensando não só nele, mas também pensando em todo o universo de consumidores que vai ser prejudicado pela mesma atitude no futuro. É interessante, porque quando a gente pensa assim, a gente colabora para que o outro seja também melhor atendido e os serviços melhorem, né? Então, lembrando a você que, de repente, se passou por alguma situação constrangedora, né, de alguma compra mal sucedida, algum produto que você não gostou, estragou, a gente vai falar sobre isso, como recorrer, é importante que você busque os seus direitos, isso é um dever.
né? Exato, é um dever Para também. que essa empresa, essa loja, enfim, possa melhorar a qualidade de atendimento para os outros consumidores, né? Então, não só você vai ser beneficiado, mas muitos outros que de repente passaram ou não passarão pelo problema parecido com o seu. Sim. O fornecedor brasileiro, de uma forma especial, precisa entender que é mais barato cuidar bem do consumidor e isso garante, inclusive, uma fidelização daquele consumidor do que defender a cada reclamação que chega. Não, a minha culpa não é minha, enfim. Acaba sendo mais barato você atender bem o seu consumidor e dar a ele o tratamento que ele espera receber e não aquele que você acha que com o qual ele deveria se acostumar, do que efetivamente ficar fazendo essa defesa meio burra, né? Você coloca na ponta do lápis, acaba saindo super caro para eles. Economicamente falando, não é viável, né? Exato. Com relação a essa lista negra do PROCON que o senhor comentou, além do problema nos produtos, tem também o problema no atendimento, né? Então, estar na lista negra do PROCON, ou com produtos ruins, ou produtos que dão problema, é tão ruim quanto um atendimento mal feito. Com certeza, né? A experiência que a pessoa tem com uma marca, com um fornecedor, tem a ver com a qualidade do produto, tem a ver com o grau de utilidade que ele oferece, mas tem muito a ver com a experiência das relações das relações humanas, né? Exatamente. De como ele é tratado, de como ele é atendido, de como que a reclamação dele é ouvida ou não ouvida, como acontece na maior parte das vezes, né? Então, o Brasil tem um problema sério de atendimento ao cliente, né? O problema é realmente sério, o atendimento ele é de qualidade ruim e isso acaba No geral, né, isso? De uma forma geral, lógico, né? Grosso modo. E isso acaba tendo um efeito ruim para as empresas que mantêm nesse estado de coisas, né? Se contenta com esse grau de qualidade. Um exemplo é uma lei que foi aprovada recentemente, uma lei federal que foi aprovada recentemente, sobre o atendimento ao cliente. Então lá tem normas severas, né? Então se você oferece os seus serviços num regime 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, o atendimento ao cliente tem que funcionar nesse período também, 24/7. Da mesma forma. Da mesma forma. E tem uma série de outros, aquela questão da ligação telefônica, de ser atendido em 1 minuto e tal. Isso onerou terrivelmente o atendimento dessas empresas, mas foi um clamor popular daquilo. Todo mundo que é consumidor, né? 100% das pessoas são consumidoras. Sim, somos consumidores, somos todos consumidores e todo mundo sofre terrivelmente para cancelar uma assinatura. Né, Nossa, é terrível. E aí a empresa vai levando daquela forma e aí quando chega a resposta do Estado, ela vem muito mais severa do que seria se simplesmente ela tivesse atendido lá no comecinho. Tido mais atenção ao consumidor. Doutor Marco, a gente está caminhando para o final do nosso programa, mas eu queria que o senhor deixasse uma dica para o nosso telespectador que é consumidor com relação aos direitos dele. Por exemplo, se ele vai a uma loja, qual é o tempo que ele tem para reclamar, para trocar um produto? Como ele faz para recorrer ao PROCON? É só chegar e reclamar? Como que funciona? O Código do Consumidor ele tem prazos decadenciais, né? São os prazos em que o seu direito decai, você não pode mais reclamar, em 3 níveis. Né? A gente tem o primeiro nível, que são aqueles produtos não duráveis, e aí você tem 30 dias para reclamar. E para produtos duráveis, você tem 3 meses. Aí a gente tem uma discussão, 3 meses do quê? Da compra ou do aparecimento, né, do defeito, do vício. Ok, do aparecimento, né? do problema. Exatamente, do problema. Ou da entrega, no caso, se a entrega acontece no momento posterior. Geralmente, o que se aplica é a norma que seja mais favorável ao consumidor. Okay. Então, se eu comprei alguma coisa cujo defeito, cujo vício apareceu depois desses 3 meses em relação à compra, vai vigorar esse prazo. No entanto, tem os prazos de garantia, né? Os prazos de garantia que são fornecidos pelo fornecedor, né, que são dados pelo fornecedor e que são maiores geralmente do que 3 meses, eles valem. Então, se o vício apareceu naquele período, o fornecedor ele é responsabilizado por sanar esse vício. E aí tem um terceiro prazo importante, que é o prazo para você buscar ressarcimento pelas perdas e danos que você sofreu, aí não com um vício do produto, ou seja, um produto que não atende a finalidade a qual ele se destina, mas ao que o código chama de defeito do produto, que por ter um vício ou por ter algum problema intrínseco ao produto, o consumidor teve alguma lesão, algum dano além disso. Pode ser um dano moral ou pode ser um dano material. Aí o prazo
passa a ser de 5 anos para reclamar. É estendido. Qualquer dúvida, recorrer ao Código de Defesa do Consumidor, procurar o PROCON, para que possa ser esclarecido e possa ser orientado também, né? Exato, ele pode procurar um advogado especializado em direito do consumidor, ele pode procurar o PROCON, e existe uma lei federal que obriga que todo estabelecimento comercial tenha um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Então não custa nada você pegar e dar uma folhada para conhecê-lo. Com certeza. Vale muito a pena. Doutor Marco, obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço. E obrigada a você pelo seu carinho, pela sua audiência. A gente volta na próxima semana e continuamos falando sobre esse tema que é sim muito interessante, direito do consumidor. Só que agora voltado à internet, compras virtuais, compras pela internet. As suas dúvidas certamente poderão ser esclarecidas aqui no Concerto de Ideias. Eu te espero aqui. Até a próxima semana.